Então agora vamos avançar e ver os transitivos indiretos. Os verbos transitivos indiretos estão aqui. Transitivos indiretos. Agora, esses aqui são os que vão precisar da preposição, ok? Para ligar o verbo ao seu complemento. Os verbos transitivos indiretos, ficou direto errado aqui. Os verbos transitivos indiretos são aqueles cujo complemento exige preposição. Então, aqui nós vamos ter verbos que não conseguirão ligar ao seu complemento sem uma preposição. E a gente vai perceber isso agora. As preposições, as principais são de, a gente viu lá atrás, o de, a, em. Aí elas se ligam junto com o artigo, pessoal. Os artigos são a, o, os, as, os definidos, e uns, a gente já viu isso, uma e umas, né? Aqui são os definidos e aqui são os indefinidos, ok? Então, as preposições vão se ligarem a esses artigos e vão formar as preposições, compostas aqui, vou mostrar para vocês. Quando eu junto o de mais o de aqui, mais o a, nós temos da. Quando eu junto a preposição de mais o o, nós temos dó, ok? E a mesma coisa com s, dós e das, quando junta com o s, o plural aqui, ok? E a mesma coisa com a preposição em, eu tenho em mais o, eu tenho nó. Então, em mais o artigo a, eu tenho na, ok? Então, essas preposições aqui, as variações delas, são sim preposições, ok? E um detalhe importante, a preposição a, quando eu junto a, posição a aqui, mais o o, eu tenho ao. Isso aqui vai ser chamado de preposição, porque ela já está junta com o artigo. E quando eu junto, pessoal, a mais o artigo a preposição mais o artigo a preposição, eu acabo tendo aquele fenômeno, a crase, ok? Então, essa crase aqui, é um exemplo da junção da preposição a com o artigo a, porque nós temos preposição a e temos artigo a, ok? Então, a crase acontece aqui, beleza? Quando você tem um substantivo feminino que recebe um artigo a e quando vem um a da regência do verbo, ok? Então, uma curiosidade aí. Então, vamos analisar aqui os verbos aqui, as frases. Olha, Carlos necessita de café. O verbo é necessitar. Agora, quem necessita? Carlos. Então, Carlos é o sujeito. E necessita é o nosso verbo. Aí você faz, se eu disser para você só aqui, se eu parar aqui, Carlos necessita. Eu chego para você e paro. Carlos necessita. A primeira coisa que você vai me perguntar é, mas necessita de quê? Agora a pergunta não é mais o quê, é de quê. Já tem uma preposição na própria pergunta que nós fazemos, né? Então, voltando aqui, de quê? Ele necessita de quê? Olha a preposição. Para ligar, ele precisa de café. Então, eu não posso apenas dizer ele necessita café. Não dá. Então, dessa forma, a pergunta não foi o quê, mas foi de quê que ele necessita. A resposta é café. Então, café aqui é nosso objeto, só que agora é indireto, pois o verbo aqui é transitivo indireto, justamente por conta dessa preposição, porque ele precisa de uma preposição para ligar
ao seu complemento, ao seu objeto. Por isso, aqui nós temos um verbo transitivo direto e seu complemento é chamado de objeto indireto. Perceba que a preposição aqui é de, mas se fosse preposição ao, que é a junção de a mais o artigo o, se fosse acraseado, também são exemplos de preposições. No, na, em, são tudo exemplos de preposições, ok? Vamos olhar o próximo exemplo aqui, ó. Estes documentos pertencem ao cliente. Então, pertencem, vou apagar aqui para ficar menos poluído. Pertencem ao nosso verbo. E o que é que pertence? Os documentos. Esses documentos. Então, esses documentos são o sujeito e eles pertencem. Agora, se eu parasse aqui, esses documentos pertencem. Aí vocês pertencem a quem? A quem? A quem eles pertencem? Então, perceba que se eu parasse aqui, não teria sentido completo, porque a gente faz essa pergunta, né? Pertencem, mas como assim? Pertencem a quem? Pertencem, ó, ao cliente. Então, o cliente aí é o nosso objeto indireto, ok? E o verbo aqui também é transitivo indireto, já que ele precisou da preposição aqui, ó, ao, para se ligar ao seu complemento. Percebam aqui, pessoal, ó, que se eu apagar aqui, se eu mudasse a palavra cliente para uma palavra feminina, por exemplo, ó, estes documentos pertencem. Aí, se eu trocasse aqui por uma palavra feminina, ó, por exemplo, mulher, estes documentos pertencem ao mulher, não dá, né, pessoal? Porque esse artigo, ó, porque a palavra aqui era masculina, ó, o cliente. Mas mulher recebe o artigo a. Então, é onde vai acontecer esse caso, ó, nós termos a preposição a. E ao lado, ó, nós teremos outra preposição a. Então, como nós não podemos ler dois as juntos aí, ó, ok? Dois as assim, ó, não dá, né? Então, é o momento em que acontece a crase, pessoal. Ok? Que é o a com o sinal grave, ó. Aquele agudo invertido, né? Chamado de acento grave. Então, aqui acontece o fenômeno da crase, ó. Perceba, esses documentos pertencem ao cliente. Mas quando digo pertencem à mulher, é como se tivesse dois as. Que é isso aqui, ó. Preposição a mais artigo a. Dá a crase. Então, a crase só acontece, pessoal, quando tem substantivos femininos. Então, vamos lá. Vamos adiantar. Vimos aí o objeto, os verbos transitivos diretos e indiretos e seus objetos aí, que são os complementos. E agora vamos ver o bitransitivo, pessoal, porque tem uns verbos que eles vão ser diretos e indiretos ao mesmo tempo. Então, são aqueles que precisam de dois complementos, ou seja, um sem e outro com preposição. Então, vai ser um sem preposição, que é o direto, e o com preposição, que é o direto. Perceba a frase, ó, quando eu digo, nós oferecemos. Dá para botar um ponto? Não dá, porque a gente vai perguntar, oferecemos o que, professor? E a resposta, oferecemos flores. Perceba que de oferecemos para flores não precisou de preposição. Ok? Não precisou de preposição, então flores será o nosso objeto direto. Ok? E se eu parasse aqui, nós oferecemos flores. Você ainda me perguntaria, ó, vocês ofereceram flores a quem? E esse a quem, essa pergunta,
que ainda nós temos que responder para completar o sentido, é, ó. Perceba que é um A craseado. Quando tem um A craseado, com certeza o que virá será um objeto indireto. Nós temos aí, ó, flores a professora. Então, nesse momento, professora é o nosso objeto indireto, ok? Então, aqui nós temos sim um verbo transitivo direto e indireto, ó, chamado de VTDI. E o nós aqui é o sujeito, ó, que foi quem ofereceu as flores à professora. Percebam que oferecemos flores é direto, mas a professora precisou da preposição a, que é o a, preposição mais o a artigo, ó, que juntos ficou essa crase aí, ok? Perceba que se eu substituísse professora por professor, nós não teríamos crase, porque nós não temos crase, ó, com substantivos masculinos, porque nos substantivos masculinos nós teremos isso aqui, ó, ao, porque vai ser o a, preposição mais o o, que representa o artigo, ó, masculino. Entenderam? Então, nesse momento aqui, ó, se eu colocasse, nós oferecemos, ó, deixa eu tirar o a. Flores, aqui seria ao. Nós oferecemos flores ao professor, ok? Então, mas aqui como é professora, aí ficou a junção dos dois as e a crase, né? Gerando a crase. Então aqui nós temos o objeto direto e aqui o indireto, ó, pois ele é ligado por uma preposição. Próximo exemplo, ó. Dona Maria oferece roupas. Então o verbo é oferecer, verbo. E quem é que oferece? Dona Maria, sujeito, que é quem oferece. Mas ela oferece, se eu parasse aqui, você me perguntaria, ela oferece o quê? Eu responderia roupas. Percebam que a ligação entre o verbo oferece roupas é uma ligação direta, ó, sem ter preposição. Então aqui é o nosso objeto direto. Só que se eu parasse aqui, ela oferece roupas, ainda ficaria a pergunta, mas ela oferece roupas a quem? E a pergunta a quem, ó, a gente já tem a preposição na própria pergunta. Então perceba que a ligação não será direta. Nós não podemos dizer roupas pobres. Precisa do ao, ó. Preposição a, mais o artigo definido, os. Então, se a gente precisa dessa preposição para ligar ao complemento, esse aqui é o complemento. Esse aqui, ó, pobres. Na verdade, aqui é só a palavra pobres mesmo, porque nos dias frios aí é apenas um adjunto. Então, aqui, pobres é o nosso objeto indireto, porque precisou dessa preposição, ó, para ligar. Ok? Aí, nos dias frios, professor, é o quê? Nos dias frios aqui, pessoal, é um termo acessório. Nós estudaremos esses termos acessórios depois. Isso aqui é um adjunto adverbial, ok? Adjunto adverbial aqui. Então, não, esse aqui é aquele termo que não é essencial. Aqui a gente viu lá, são circunstâncias de tempo, lugar. Aqui é de tempo, né? Que a gente viu que eles são usados nos verbos intransitivos para acrescentar sentido, mesmo quando a gente sabe que o intransitivo não precisa de complementação. Ok, vamos para o último exemplo. A empresa pagou. Se eu parasse aqui, você me perguntaria, pagou o quê? Se a gente responde o quê, nós temos o objeto direto. Pagou o verbo, a empresa sujeito. Quem foi que pagou? A empresa, né? Então, a empresa é o sujeito. Pagou o verbo. E perceba que o O não é preposição. Preposição é a. A única confusão que tem é o artigo a com a preposição a, ok? Então, o o aqui nunca é preposição. Então, se tem um o, é apenas direto aqui. Mesmo que tenha esse artigo, a transição aqui é direta. Ó. Aí, se eu parasse aqui, ó, pagou o salário.
ainda ficaria a pergunta: pagou o salário a quem? Mais uma vez, ó. A quem? Aqui nós temos preposição a, ó, junto com o artigo o. Se nós temos preposição para ligar, esse objeto aqui é indireto. OI, objeto indireto. Então, funcionário, objeto indireto porque precisou da preposição, ó, para ligar. Pagou ao funcionário o salário. E outra, só um detalhe, saiba que a ordem desses verbos que são transitivos, diretos e indiretos, a ordem não importa. Eu posso ter o ele pagou ao funcionário o salário, ou eu posso ter ele pagou o salário ao funcionário. Então não importa se quem vem primeiro é o direto ou o indireto, tanto faz, ok? Então aqui a gente fecha os verbos transitivos, diretos e indiretos, ou bitransitivos, ok? E vamos seguir. Agora nós vamos ver como é que funciona os verbos de ligação. Então, vamos lá.